Eu não sei pra você, mas na minha opinião, uma das coisas mais difíceis para um ser humano é saber e aprender a controlar a nossa mente. Por mais que a gente saiba na teoria, ou que a gente leia muitos livros, ou o tempo todo se valendo de exemplos de homens que venceram, que foram muito usados por Deus, parece que quando a gente está ali, na situação, a gente se esquece de tudo. Então, se você está numa iminência de um assalto, ou quando você está numa sala de cirurgia, ou quando você precisa ter uma conversa difícil, ou quando de repente alguém chega para você e diz: não quero mais. Parece que desmorona algo dentro da gente e a fé nos falta. Como ter uma mentalidade vencedora? Se você quer meditar sobre isso, eu venho te dizer que o episódio de hoje é para você. Vem comigo que nós já vamos começar. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã prática vitoriosa. Não saia desse vídeo sem contar para mim como e em quais circunstâncias você sente e observa que a sua mente tenta te dominar e quais as estratégias que você utiliza. E também se inscreva aqui. Vamos lá, gente. Não sei se vocês sabem, mas faz mais ou menos uns 3 anos que eu estou jogando tênis. E o tênis, ele é eu falo para Deus, como eu queria ter conhecido esse esporte antes. Porque ele não apenas me diverte ou faz bem pro meu corpo pelo fato de eu me exercitar, mas ele mostra o quanto a minha mente me trai. Às vezes, eu entro num jogo já derrotada, ou porque alguém me diz que alguém já joga há muito tempo, ou porque me vêm pensamentos de derrota, sabe, gente, anteriores. E aí, quando eu vejo, o jogo foi ganho, mas não por falta de técnica ou de preparo físico, mas porque eu me deixei levar pela minha mente. Mas existem formas para que a gente possa ter uma mentalidade vencedora. Vou dar um outro exemplo prático. Hoje é um dia que, se você me perguntasse se eu tô com vontade de gravar, eu diria que não. Não tive um dia legal e, para piorar, ainda quebra a luz. Vocês vão perceber que esse vídeo tá mais escuro. Até peço perdão para vocês, mas a luz caiu aqui, o softbox quebrou a lâmpada e era mais um motivo para eu não gravar hoje. E como que eu tenho trabalhado a minha mente, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que nós temos a mente de Jesus Cristo. Paulo diz isso lá no livro, né, de 1 Coríntios. E qual era a mente de Cristo, né? A mente de Cristo é simplesmente de alguém que venceu a morte e que já derrotou o inimigo, o maior inimigo das nossas almas, que é a morte. Porque a Bíblia também nos diz que assim como nós morremos com Cristo, nós viveremos com Cristo. As promessas, sim, de uma leve e momentânea tribulação, elas não são comparáveis, né, com a glória que seria revelada no futuro juntamente com Cristo, no momento em que Deus, por meio de Jesus, nos prepararia um lugar e nos serviria um grande banquete. Só que se nós nos nutrimos de outras coisas que não das promessas contidas na palavra de Deus, obviamente que a gente vai viver, né, com espírito de derrota dentro da gente. Observem aqui que eu não estou dizendo de lapsos, né, de lampejos de pensamentos negativos, porque isso todo
ser humano tem o tempo todo. E é interessante eu falar um pouco sobre isso, porque grandes homens, né, chamados por Deus, passaram por momentos de fraqueza, de dúvida, de questionamento. Quando a gente fala, por exemplo, vou falar logo lá no começo de Moisés, né, em Êxodo 3:11. Moisés respondeu a Deus: Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os israelitas? Às vezes nós estamos a gente quer oferecer um produto, começar um negócio, ou pega o meu exemplo aqui, que eu estou gravando um vídeo no YouTube e eu o tempo todo fico me perguntando: quem sou eu? Quem é que vai ouvir e prestar atenção no que eu estou falando? E aí, nesse momento, Moisés ele continua e fala assim: Senhor, eu nunca fui eloquente, eu sou pesado de boca e de língua. Alguém que tinha uma visão ali, pautada apenas nos seus atributos, e ele vai, muito provavelmente, né? Moisés ficou pensando na adolescência dele, ficou pensando na infância, o quanto ele tinha dificuldade de falar. O nosso passado, as experiências que nós tivemos, elas muitas vezes vêm, né, na nossa mente. E Satanás, aquele que é o nosso acusador, também tem um papel muito importante se você deixa ele alimentar a sua mente. Tem uma frase que eu não sei de quem é. Se você souber, procure e coloca aqui nos comentários. Que diz assim, eu acho que quem falou foi Lutero, será? Ou se foi C.S. Lewis, não sei. Que diz assim, eu não consigo impedir que os pássaros voem, né? Mas eu posso não permitir que eles façam ninhos na minha mente. Será que nós não estamos permitindo que os pássaros, ou seja, esses pensamentos ruins, façam ninhos na nossa cabeça? Existem pesquisas, né, que dizem que nós temos apenas 5 segundos para rebater um pensamento ruim que vem à nossa mente. E como nós não temos ainda essa musculatura, a gente fica maquinando, devolvendo, ruminando, regurgitando palavras que foram ditas há 10 anos atrás, ou situações de fracasso, e que aquilo te impede de alçar novos voos e de recomeçar. Além de Moisés, nós temos a questão do medo, né, da insegurança, da nossa sensação de inadequação, como o próprio exemplo de Gideão, né, que ele vai ali tendo várias experiências com Deus, pedindo algumas como é que fala, gente? Agora eu me perdi. Ele fica pedindo para Deus alguns sinais, né? Para saber se de fato o Senhor estaria com ele. Jeremias, ele diz a mesma coisa lá, né? No capítulo 1, versículo 6. Eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. Jonas foi ainda mais longe, né? Ele simplesmente fugiu. Quantas pessoas, gente, não fogem? Pessoas fogem de conversas, pessoas fogem por meio dos olhares, né? Pessoas fogem, simplesmente fogem. Às vezes a gente se deixa levar pelos nossos sentimentos. E aí a gente tem uma palavra que a gente precisa colocar na nossa mão e fazer uma tatuagem, gente, de verdade, no nosso coração, que lá tá em Timóteo, né? Quando diz assim: Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele não nos deu um espírito de medo, ele nos deu um espírito de amor. Nos deu um espírito de domínio próprio, né? E eu fico pensando
que a gente se esquece que Ele nos deu esse espírito, né? Um espírito forte, um espírito cheio de coragem, porque assim é o nosso Jesus, assim é o nosso Deus. Romanos 12:2, Paulo acrescenta quais são as estratégias que nós devemos utilizar para ter a mente de Cristo. E um versículo que a gente já sabe de cor, né? De cor, de coração, né? Romanos 12:2, quando fala que nós não devemos imitar o comportamento do mundo, mas que nós devemos ter a nossa mente transformadas pela palavra de Deus, para que dessa forma a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita, né, e agradável vontade de Deus. Sede transformados por uma mente renovada. Uma mente renovada, ela está acontecendo exatamente agora, quando você está me ouvindo. Talvez você iniciou esse vídeo temeroso, cheio de dúvidas, procurando uma resposta de Deus se você deveria recuar ou continuar. E aí, de repente, você está tendo a tua mente renovada por meio da palavra de Deus. Eu apenas sou um simples instrumento. Quando eu digo para você que homens que fizeram a história também passaram por situações de dúvida. Situações de dúvida em todos os aspectos. E olha que interessante. Vocês conseguem perceber que a dúvida, ela acontece quando a gente se volta para nós? Eu vou explicar. O que Moisés disse? Moisés disse, olha, eu sou pesado, né, de língua. O que por exemplo, que o próprio Abraão, né, diz, ou de repente, Abraão, quando ele diz que ele já sabia que ele era velho, já era avançado em idade. E não é à toa que lá em Romanos, Paulo, instruído, né, por Deus, fala assim um versículo emocionante quando diz que Abraão ele creu contra a esperança. Crer contra a esperança é quando a gente já sabe que não tem mais o que fazer. E talvez você esteja nessa situação agora. Os médicos já disseram, não tem mais nada o que fazer. E veja, eu não estou dizendo aqui, eu não estou dando uma promessa para você de que o seu ente querido vai viver ou de que você vai ser curada, mas a promessa de que Deus estaria conosco, de que o Espírito Santo nos consolaria, de que nós não precisaríamos temer. Outro versículo que diz assim: quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus, ele foi aperfeiçoado em Moisés. Foi aperfeiçoado em... Agora, gente, tô fazendo, a alma fazendo download ali. Aperfeiçoado em José, aperfeiçoado na avançada idade e na falta de vigor de Abraão. O poder de Deus, ele foi maior quando Davi era esquecido pela família dele, ou quando Ana era humilhada por Penina, ou quando uma mulher, Débora, né, uma juíza, é levantada por Deus e usada para livrar o povo de tanta opressão. Qual é a sua fraqueza? A sua fraqueza é um passado desalentador? A sua fraqueza é ser talvez uma mãe solo? A sua fraqueza são as dívidas que você está passando, um momento de baixa,
um momento em que você precisa se recompor. Qual que é a sua fraqueza? As minhas fraquezas são inúmeras. Quem caminha comigo sabe muito bem. Mas agora é o poder de Deus sendo aperfeiçoado em mim e que Deus quer aperfeiçoar em você também. Deus não te deu um espírito de covardia. Qual que é o difícil que você deseja para você? Você quer o difícil de simplesmente se matar de estudar, dormir tarde, acordar cedo, não depender de Deus por achar que Ele está muito ocupado? Ou você quer o difícil de confiar e de saber que você está sendo usada e Deus deseja que você seja usada, mesmo com tantas limitações? E aí, qual que vai ser a tua escolha? Vamos orar? Querido Deus, nosso Senhor, obrigada porque pela nossa fraqueza o teu poder é aperfeiçoado em nós. Às vezes, Senhor, falta-nos a fé. Aquele homem que tinha um filho endemoniado, que ora estava na água, ora estava no fogo, não tinha mais esperança, a ponto dele olhar para o teu filho e dizer: se podes, se for possível, cura o meu filho. E aí naquele momento ele diz, Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. E ele responde, então, aumente a minha fé. Senhor, aumente a nossa fé quando a gente só vê e ouve o teu silêncio. Aumente a nossa fé quando entra um ano e sai um ano e parece que nada muda. Que a gente possa ter agora a nossa mente renovada, transformada pela tua palavra. E que o Senhor possa encher o nosso coração de fé, de amor e de esperança. É isso que eu oro, crendo que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus, amém. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração como tocou o meu. Coloca aqui nos comentários o que você deseja que o Senhor transforme na tua mente. E até o nosso próximo vídeo.